Nesta aula vamos desmistificar o dashboard. Vamos entender de qual forma as informações do nosso orçamento são apresentadas nesta tela. Começando por essa região aqui no topo, na qual estão dispostas três opções. Estão dispostos três botões. O primeiro, que se chama total, o segundo é um botão de fase e o terceiro, um botão de etapa. Esses três botões vão filtrar as informações do nosso dashboard, de modo que, como o próprio nome fala, no primeiro botão, quando ele está selecionado, ele mostrará as informações referentes ao total do nosso orçamento. O segundo botão, como o próprio nome diz, vai nos dar informações filtradas através de uma fase que nós tenhamos selecionado. E o terceiro botão nos dará essas mesmas informações referenciadas a uma etapa que tenha sido selecionada. Então, por padrão, o primeiro botão já virá selecionado, o botão total. Então, todas essas informações que aparecem aqui abaixo referem-se ao total da obra, tanto nesta área de faturamento, quanto nesta área de gráficos, quanto nesta área de estudo de valor de entrada. Voltando ainda aqui aos três botões, vamos selecionar a opção de fase. Ao clicar no botão de fase, vai se abrir uma tela que nos pedirá para selecionar alguma das fases que nós já cadastramos. E ao clicar em uma dessas fases, todas as informações que aparecem no nosso dashboard serão alteradas e filtradas pela fase que foi selecionada. Então, se eu selecionar, por exemplo, a segunda fase, observem que todos os nossos dados foram alterados, inclusive o título do dashboard, que antes era dashboard total da obra, agora passou a ser dashboard da segunda fase e o título da segunda fase. Se eu selecionar a terceira fase, ele mostrará que todas as informações relativas ao nosso dashboard, todas as informações do nosso dashboard foram alteradas e no título também foi alterado, indicando qual a fase está selecionada. Fechando aqui a janela de seleção de fases, vamos agora para a janela de seleção de etapas. Ao clicar neste botão é aberta esta janela, onde para nós selecionarmos a etapa, precisamos anteriormente indicar a qual fase esta etapa pertence. Então, por exemplo, vamos clicar aqui na primeira fase e selecionar a etapa 1.1. Ao clicar nesta etapa, observe que todos os dados do nosso dashboard foram alterados, mostrando apenas valores referentes à etapa selecionada. Observe também que o título do dashboard mudou, de modo que agora está escrito dashboard da etapa 1.1 e o título da etapa. Vamos fechar esta janela e voltaremos para a exibição dos valores total da nossa obra, do nosso orçamento. Então, clicamos aqui no botão total e todos os valores apresentados no nosso dashboard voltam a ser os valores totais do nosso orçamento. Vamos analisar mais a fundo as demais áreas do nosso dashboard. Vindo aqui um pouco para baixo, nós temos esta primeira janela, esta primeira área, cujo título é faturamento. Observe que nessa área faturamento ele nos dá três valores. O primeiro está com um subtítulo escrito total. Aqui ele nos diz que o valor total a ser faturado na nossa obra, o valor total da obra, é este valor que ele mostra. Mais embaixo temos o título empresa, o subtítulo empresa. Este valor associado a este subtítulo refere-se ao faturamento que será feito pela sua empresa. O faturamento total da obra, pois lá nos três botões nós selecionamos a opção total. Mais embaixo, ainda nesta área de faturamento, nós temos um outro subtítulo, um terceiro subtítulo escrito direto. O valor associado a este subtítulo refere-se ao valor que será faturado entre o cliente e o fornecedor diretamente. Ou seja, o valor acima, onde está escrito empresa, é tudo aquilo que será faturado através da sua empresa, e o valor abaixo, onde está escrito direto, é tudo aquilo que será faturado diretamente entre o cliente e o fornecedor.
Se nós viermos nestes 3 botões e clicar na opção de fase e selecionar qualquer uma dessas fases, como por exemplo a terceira fase, observe que os valores de faturamento foram alterados. Vamos interpretá-los. Fechando esta janela, de seleção de fase, aqui no título do nosso dashboard está escrito Dashboard da terceira fase, indicando qual a fase que foi selecionada. E, logo em seguida, o título desta fase, que neste caso é Fechamento Lateral, Bombeiro e Elétrica. Lá na área de faturamento nós temos o total, que agora refere-se ao valor total do faturamento da fase selecionada. Logo, antes nós tínhamos aqui um valor maior, pois se tratava do total da obra. Agora, trata-se do total da terceira fase. Aqui em empresa, temos o valor que será faturado pela sua empresa relacionado à terceira fase, ou seja, este valor que se mostra associado ao subtítulo empresa é tudo aquilo que será faturado na terceira fase através da sua empresa. E aqui na opção direto é todo o valor da terceira fase que será faturado diretamente entre o cliente e o fornecedor. Logo, a soma dos dois valores, direto e empresa, darão o valor do faturamento total da fase selecionada. Se viermos na opção de etapa e selecionarmos alguma dessas etapas, observe que os valores foram alterados e agora nós temos aqui na área de faturamento que o valor total da etapa 3.2, que foi a que nós selecionamos, é este valor que vos é mostrado. O valor que será faturado pela sua empresa na etapa 3.2 é este valor associado ao subtítulo empresa. E o valor que será faturado diretamente entre o cliente e o fornecedor para a etapa 3.2 é este valor associado ao subtítulo direto. Vamos novamente selecionar aqui nos 3 botões do topo a opção total, de modo que todos os valores do nosso dashboard agora estão associados ao total do nosso orçamento. Vamos dar uma olhada na área detalhamento do faturamento, esta área aqui. Observe que nesta área os valores do nosso faturamento estão separados por categorias. São elas a categoria de materiais, a categoria de consumíveis, a categoria de outros custos, hora homem, hora máquina, impostos, taxas e o lucro pretendido. Tomando materiais como exemplo, observamos que existe um valor que está destacado, que aparece com um texto maior, e este valor refere-se ao total que será faturado para esta categoria materiais. Mais abaixo, nós temos este mesmo valor separado pela opção de faturamento, se vai ser pela sua empresa ou se vai ser diretamente entre o cliente e o fornecedor. Observe que esta forma de apresentação de valores se repete apenas para materiais, consumíveis e outros custos, pois apenas estas 3 categorias nos permite selecionar qual a opção de faturamento desejada. Uma vez que hora homem, hora máquina, impostos e taxas e o lucro desejado, todos eles serão faturados obrigatoriamente pela sua empresa. É importante também observar que todos esses valores mostrados na área de detalhamento de faturamento estão associados ao que foi selecionado nestes 3 botões no topo do dashboard. Logo, todas essas informações mostradas em detalhamento do faturamento estão associadas ao total do nosso orçamento, que no nosso exemplo é uma obra. Se viermos na opção de fase, aqui nestes 3 botões, e selecionarmos, por exemplo, a primeira fase, observamos que os dados de detalhamento do faturamento foram alterados e correspondem agora apenas aos valores da primeira fase. O mesmo acontece se viermos na opção de etapas e selecionarmos alguma das etapas que desejarmos. E note que agora os valores do detalhamento de faturamento foram associados apenas
a etapa 1.2. Observe aqui que na etapa 1.2 não existiu faturamento direto. Por isso, que todos os valores aqui associados ao subtítulo direto estão vazios, inclusive aqui na área de faturamento. Vamos voltar aqui nestes 3 botões à opção total. Deslocando nosso gráfico para baixo, vamos nos deparar com 3 gráficos. Estes gráficos nos mostram em percentual a participação durante a precificação dos nossos valores de faturamento. No primeiro gráfico, nós temos a participação na precificação do valor total do faturamento. Se observarmos o gráfico por inteiro, notamos que aqui embaixo nós temos uma legenda, né, dizendo que este gráfico se trata do total da obra. Inclusive, no título do gráfico mostra que esse é o faturamento total, que este gráfico está associado ao faturamento total. Aqui embaixo na legenda, ele nos diz que esse valor total, né, da obra é este valor, que podemos observar que corresponde a este valor apresentado aqui em cima, né, que se trata do faturamento total. Voltando aqui embaixo, nós temos as categorias de custos e seus respectivos valores, que nada mais são do que estes valores já apresentados aqui em cima, estes valores maiores. Voltando lá para o gráfico, temos uma legenda de cores que nos remete à sua porcentagem, à sua participação, à sua fatia no nosso gráfico. Embaixo desse gráfico, esse gráfico tipo rosca, temos um gráfico do tipo barra, que nos mostra a proporção de faturamento entre o que é faturado pela sua empresa e o que é faturado diretamente entre o cliente e o fornecedor. Observe aqui que ele já está trazendo o nome da empresa fictícia que nós criamos para este exemplo, neste caso, Estrela. Aqui ele nos diz que o faturamento da empresa Estrela, no caso a nossa empresa nesse exemplo, é de 69,87%. Já o faturamento direto entre o cliente e o fornecedor corresponde a 30,37%. O segundo gráfico mostra justamente os valores relacionados ao faturamento da sua empresa. Observa que no título ele já traz a informação de que este faturamento refere-se apenas ao que é faturado pela sua empresa, trazendo assim o nome fantasia que foi cadastrado nas configurações dados da empresa. Aqui embaixo, assim como no primeiro gráfico, nós temos uma legenda de cores que remete à participação de cada categoria de custo dentro do nosso gráfico. E ao lado do nome das categorias, nós temos os valores que são atribuídos a estas categorias. Lembrando que estes valores são apenas valores faturados pela sua empresa. São correspondentes aos valores mostrados mais acima, o valor total e os valores faturados pela sua empresa. No caso de hora homem, hora máquina, impostos, taxas e lucros, estes valores serão sempre faturados pela sua empresa. Então observe que este valor total é igual a este valor total, assim como o valor de materiais que aparece aqui no gráfico é igual a este valor de materiais que aparece em cima, que foi faturado pela sua empresa. E assim por diante. E o terceiro gráfico remete ao faturamento direto entre o seu cliente e o fornecedor, mostrando qual é a participação neste faturamento das categorias de material, consumíveis e outros custos. Lembrando que apenas materiais, consumíveis e outros custos que podem ser faturados direto. As outras categorias, que seriam hora homem, hora máquina, impostos, taxas e lucros, serão sempre associados à sua empresa, ao faturamento da sua empresa. Então, no título deste gráfico, nós temos faturado diretamente, uma legenda de cores aqui no fundo do gráfico, no final do gráfico, e os respectivos valores. Aqui remete ao valor total do faturamento direto e aqui remete aos valores categorizados deste faturamento. É bom observar que no segundo gráfico
no que é faturado, no que remete ao faturamento da sua empresa, ele mostra aqui o nome da sua empresa, né, o nome fantasia que você cadastrou para a sua empresa e o valor total deste faturamento. Voltando lá ao topo, nas três opções, nesses três botões que nós temos, se selecionarmos uma fase, por exemplo, a fase 2, nós notamos que os gráficos mudaram e os valores associados a eles também mudaram. Esses valores agora estão associados a os valores gastos apenas na fase selecionada, nesse caso a segunda fase. O mesmo acontecerá se selecionarmos alguma das etapas. Por exemplo, aqui eu selecionei a etapa 1.2, piso acabado. Nossos gráficos mudaram e os valores que foram atribuídos a eles correspondem apenas aos valores de faturamento daquela etapa selecionada. Observa que para esta etapa que eu selecionei não existe faturamento direto, logo o gráfico não existe nesta etapa selecionada. O mesmo acontece se olharmos na área de cima, no subtítulo direto aqui em faturamento, nós temos um valor 0 para faturamento direto e o mesmo acontece nas suas subcategorias, que seriam materiais, consumíveis e outros custos. Indo lá ao topo novamente, vamos habilitar mais uma vez a opção total. Descendo um pouco mais, chegaremos à opção de estudo do valor de entrada. Observe que aqui no título ele diz que estudo do valor de entrada, obra completa, porque nos nossos três botões lá em cima está selecionada a opção total. Se caso viermos a selecionar alguma das fases, por exemplo a terceira fase, nós nos depararemos com um título que diz Estudo do valor da entrada, terceira fase. Por enquanto, vamos explicar como funciona com a opção total habilitada. Ok, voltando aqui ao estudo do valor de entrada, observe que a planilha já nos diz qual é a entrada mínima que deveremos cobrar. Neste valor estão contidos todos os nossos custos iniciais, as taxas referentes a impostos, os impostos, e as demais taxas que foram cadastradas. Aqui embaixo, ele nos dá um detalhamento dos nossos custos iniciais. Vale relembrar que o que determina se um custo é inicial ou não é que no momento do cadastro dele, nós indicamos se ele deve participar do valor de entrada ou não. Vamos voltar lá para as tabelas em materiais. E nesse cadastramento aqui de materiais, por exemplo, quando eu vou cadastrar um novo, abaixo da descrição do material aparece a opção incluir na entrada. Com essa opção marcada, significa que este valor, o valor que eu vou gastar, o valor desse custo com o material que eu estou cadastrando, participará diretamente do valor da entrada. Aqui na tabela, na última coluna, nós temos a visualização de quais materiais pertencem ou não ao valor que constitui a entrada. Neste caso, todos os materiais cadastrados participam do valor de entrada. Se eu quiser retirar um desses materiais do valor de entrada, basta eu selecionar o material que eu quero editar, pressionar o botão de editar e desmarcar aquela opção. Vamos desmarcar, por exemplo, este valor, pois, se olharmos nesta penúltima coluna, este valor está sendo faturado pela minha empresa. Não adianta eu desmarcar a opção de inclusão na entrada num valor que vai ser faturado diretamente entre o cliente e o fornecedor, pois, pelo fato do faturamento ser direto, ele não vai entrar no meu valor de entrada, pois ele não é um faturamento da minha empresa. Então, olhando aqui este valor de R$ 26.568,30, ele é um faturamento da minha empresa, a empresa Estrela, que foi a empresa que nós criamos para este exemplo. Eu vou selecionar qualquer célula do registro deste material, vou clicar aqui em editar e vou desmarcar a opção incluir na entrada. Vou clicar no botão editar para confirmar a alteração e note que aqui na coluna incluir entrada, ele está em branco, indicando que o material, esse valor do material, não vai mais constituir o valor de entrada. Olhando lá no dashboard novamente, observe que o custo inicial alterou, ele reduziu, pois
aquele material de R$ 26.000 já não representa um custo inicial. Em consequência, a entrada mínima também reduziu. Não reduziu exatamente o valor que nós desmarcamos no material, pois sobre o valor de entrada incidem os impostos e taxas que nós cadastramos. Então, ele vai reduzir proporcionalmente aos valores que nós desmarcarmos ou aumentará proporcionalmente aos valores que nós marcarmos. Então, voltando aqui ao detalhamento dos custos iniciais, ele diz aqui que de materiais nós temos este custo inicial, com consumíveis nós temos este custo inicial, com outros custos nós temos este valor inicial, com hora homem este valor inicial, com hora máquina este valor inicial, com impostos temos este valor e com as taxas temos este valor. Esta opção de incluir ou retirar do valor da entrada você pode fazer com qualquer categoria de custo, exceto impostos, pois os impostos são sempre uma taxa em cima da nota que você gerou. Olhando aqui ainda no detalhamento de custo, observe que em imposto e taxas nós temos dois botões com o sinal de mais. Ao clicar neles, ele vai abrir uma janela onde vai detalhar exatamente os valores referentes aos impostos que serão pagos para esta nota de entrada. Ou seja, para este valor de R$ 29.269,48 de impostos, ele diz que R$ 13.720,29 terão que ser pagos de Simples Nacional para a primeira fase. Esse valor de R$ 1.420,22 terá que ser pago de ISS para a segunda fase, e assim por diante. E aqui embaixo ele nos dá a soma de todos esses valores. Observe que essa soma sempre vai corresponder a este valor indicado aqui embaixo. No nosso caso, como tomamos lá nos três botões no topo a opção de obra completa, significaria que vamos gerar notas para a obra como um todo. Vamos, por exemplo, lá na tabela de impostos e excluiremos este imposto de ISS, que sobrecai sobre a segunda fase. Vamos clicar no botão de excluir e voltando ao dashboard, nós temos este valor de imposto. Abrindo aqui o detalhamento de impostos, vamos notar os valores que deverão ser pagos associados a cada fase e um total que é a soma desses três valores apresentados aqui em cima e sempre será igual ao valor apresentado aqui embaixo. Observa que se você não for fazer o faturamento por fase, no caso se você for faturar sua obra como um todo, que é o caso aqui, né, já que nós selecionamos lá em cima nas três opções do dashboard, nos três botões do topo do dashboard, selecionamos a opção de total, significaria que você está trabalhando a sua obra como um todo e o seu faturamento será gerado como um todo. Que é o que foi explicado lá na aula da tabela de impostos. Que se você, só recapitulando, tá? Que se você não for fazer o faturamento por fases e sim pela obra completa, basta você repetir o seu imposto para todas as fases. Logo, se você colocou um imposto, que neste caso aqui é de 10,26% em todas as fases, no total da sua obra, o seu imposto continuará sendo 10,26% no total da sua obra. Então, neste caso, já que estamos verificando a entrada da obra completa, o total que você terá que pagar de imposto é R$ 27.687,59. E aqui no detalhamento de impostos, ele apenas nos mostraria para a gente qual é esse valor separado por fases, detalhado por fases. Ao clicar aqui no botão de detalhamento, nesse sinal de mais, ao lado de taxas, vamos verificar todas as taxas que estão compondo a nossa entrada. Neste caso, observa aqui que a única taxa que compõe a nossa entrada é a taxa que recebeu o nome de comissão para Carlos Augusto, que representa 2% do valor da primeira fase. Aqui está o valor absoluto desta taxa e nos diz, nesta coluna, se ela é acrescida de forma total ou parcial na nossa entrada. Neste caso, esta comissão foi acrescida de forma parcial. Observa aqui que esta taxa não sobrecai sobre o valor total da nossa obra, e sim
apenas a 2% do valor da nossa fase, da primeira fase. Se desejássemos que esta comissão representasse 2% do valor total da nossa obra, deveríamos repeti-la para todas as fases da nossa obra, como já foi explicado lá na aula de impostos e taxas, tá? E voltando aqui na coluna pagar na entrada, observe que ele está aqui escrito parcialmente, que como já foi explicado na aula de taxas, eu estou pegando este valor, estou pegando um percentual, e esse percentual está sendo acrescido ao valor de entrada. E não o valor total da nossa taxa, pegando o valor total, o valor que representa 2% da primeira fase, e jogando completamente aqui na entrada para compor o valor. Repetindo, eu estou pegando apenas o percentual. E observe o seguinte, eu não estou pegando 2% e jogando aqui. Eu estou pegando o percentual que o valor desta comissão corresponde ao valor total. Se a gente observar, esses 2% que está sendo mostrado nesta tela corresponde à primeira fase. Não necessariamente a comissão dessa pessoa vai corresponder a 2% do valor total. Isso vai ficar mais claro quando nós analisarmos este gráfico. Observa que aqui deste gráfico, este gráfico do meio, onde tem participação na precificação, ele mostra o percentual de cada uma dessas categorias de custo. Observe que taxa que recebeu a cor azul mais forte, para o valor da obra completa, que é o que a gente está analisando, ele só corresponde a 0,99%. Porém, para a primeira fase, ele corresponde a 2%. Ficou claro? Para a obra completa, esse valor corresponde a apenas 0,99%. Porém, para a primeira fase, ele corresponde a 2%. E aqui do lado, onde mostra o valor, é o valor que eu devo pagar de comissão para essa pessoa por essa nota gerada. Não é o valor total, tá? Esse é o valor que vai ser pago por essa nota gerada. Se nós formos lá em cima e selecionarmos, por exemplo, a primeira fase, olhando aqui embaixo, no custo de entrada, na participação da precificação, observa que agora nós temos 2%, porque estamos gerando uma nota de entrada apenas para a primeira fase. E lembra que a nossa taxa, que era a comissão lá, representava 2% dessa fase? Observa aqui que na participação de precificação nós temos 2%. Se formos em detalhamento de taxas, aqui temos o valor que deve ser pago de comissão para Carlos Augusto dentro desta nota que foi gerada. Agora sim, nós temos 2% acrescidos nesta nota. Se você tiver dúvida de qual valor, de qual percentual está sendo acrescido, é só olhar aqui na participação de precificação. Aqui está 2%. Ótimo, porque estamos analisando a primeira fase. Logo, como a taxa de comissão desse Carlos Augusto é de 2% da primeira fase, então ele realmente corresponderá a 2% da precificação. Se nós selecionarmos obra total, esse valor, que é esta comissão, ela continua sendo 2%, mas é 2% da primeira fase, que no contexto de obra geral, isso representa apenas 0,99%. E se selecionarmos uma outra fase, como por exemplo a segunda fase, nós vamos observar que não temos nenhum custo inicial com taxas. Você vai observar que se você tentar selecionar alguma etapa aqui, por exemplo, fase 1, etapa 1.1, e tentar fazer um estudo de entrada por etapa, você não vai conseguir. Ele vai pegar a fase a qual esta etapa pertence, pois essa planilha entende que você só vai gerar notas ou pela obra completa ou por fases, uma vez que as etapas são apenas as atividades que compõem as fases. Então, lembrando, né? O nosso orçamento ele é constituído por fases, ele tem fases de execução. E dentro de cada fase nós temos as etapas, que são as atividades que serão executadas
em cada fase. Então, a planilha entende que você vai gerar notas ou pelo orçamento geral, né? No nosso caso aqui é uma obra, né? Então ela vai entender que a gente vai gerar uma nota, vai gerar notas ou pela obra como um todo, a obra geral, ou pelas fases que compõem a obra, que é o que acontece em muitos casos de clientes pagarem a cada fase que é concluída da obra. Aqui ao lado, nesse terceiro gráfico, nós temos a relação entre a entrada mínima e o valor restante. Então, nós temos um gráfico pizza com duas fatias. Ele se remete à entrada, mostra o valor dessa entrada e o percentual que corresponde no âmbito do valor total do que é faturado pela sua empresa. E do outro lado da pizza nós temos o valor e o percentual que corresponde ao valor que restará você receber após receber a entrada. Para fins de exemplo, só em se tratando ainda dessa parte de impostos aqui, mais especificamente no detalhamento de impostos, vamos voltar lá na tabela de impostos e vamos acrescentar um valor de ISS para a primeira fase. Então vamos lá acrescentar ISS, que por algum motivo só vai acontecer na primeira fase. Um ISS com percentual de 3%. ISS, para quem não está habituado, é imposto sobre serviço. Tá? Voltando ao dashboard, observa que mesmo filtrado por etapa, estamos na etapa 1.1, aqui no estudo do valor da entrada, ele só vai pegar a fase. No caso, ele está pegando a primeira fase porque a etapa selecionada aqui em cima é uma etapa contida na primeira fase. Então, descendo, vamos analisar aqui o detalhamento de impostos. Ele nos dá o valor novo, né, que tem que ser pago de imposto. Já aumentou a nosso valor de entrada mínima. E clicando aqui para ver mais detalhamento, observe que agora ele diz exatamente o que temos que pagar com impostos. Aqui ele diz um valor geral, R$17 mil em impostos, mas aqui no detalhamento a gente sabe exatamente quais os valores que tem que ser pagos para cada imposto. E mais embaixo tem um valor total que corresponde a esse total apresentado em gráfico. E por fim nós temos uma última área que nos permite manipular o valor da entrada. Aqui ele já mostra os nossos custos iniciais e observe que tanto para materiais consumíveis hora homens, outros custos e horas máquinas, o valor desse custo inicial é igual ao que tem nessa área de entrada mínima, pois nós já estabelecemos nossos custos iniciais à medida que fomos preenchendo as tabelas de custos, marcando naquelas opções quais são os custos que deveriam participar do valor da entrada. Então, esta área aqui permanece exatamente a mesma. O que vai diferir quando nós digitamos o percentual será os nossos impostos e as nossas taxas, caso elas estejam inseridas parcialmente no valor da entrada. Lembrando que se ela estiver inserida totalmente, a planilha vai pegar o valor total que representa esta taxa e vai jogar totalmente aqui no valor de manipulação de entrada, tanto no valor de entrada mínima quanto no valor de manipulação de entrada. Então observa que aqui no valor de manipulação de entrada eu tenho um campo no qual eu posso digitar um percentual. Então quando eu não tenho nada digitado, a planilha vai entender que esse valor é zero. Então observa que se eu tenho 0% do valor total da obra, o cliente não vai me pagar nada, então eu não gerei nota. O cliente não vai me dar nenhum valor de entrada, então eu não gerei nota, logo o imposto é igual a zero. A minha taxa aqui também está igual a zero, porque ela está inserida parcialmente no valor da entrada. Abrindo aqui o detalhamento da taxa, nós temos aqui que a taxa é uma comissão para Carlos Augusto, que representa 2% da primeira fase. Porém, 2% de nada continua sendo nada. O mesmo acontece para impostos. Ele diz todos os impostos que eu tenho que pagar. Primeira fase, né, já que lá em cima nós estamos filtrados pela primeira fase, não vamos esquecer disso. Então ele diz que eu tenho 3% de ISS, 10,26% de Simples Nacional. Mas como a minha nota está sendo zero, já que eu não gerei valor de entrada, então o valor continua sendo zero.
Vamos dizer que o cliente disse que vai pagar 40% do valor de entrada. Então eu digito 40 e nossos dados aqui já começam a sofrer algumas alterações. Observa aqui impostos. Nós temos um valor de R$ 12.014,12 para ser mais exato, que deve ser pago para uma entrada de 40% do valor da primeira fase. Lembrando que nós selecionamos lá em cima a primeira fase. Aqui do lado a planilha nos mostra mais alguns valores. Através da legenda conseguimos identificar que o campo verde, essa coluna verde, representa o valor total. Neste caso é o valor total da primeira fase. Então nós temos que o valor total desta primeira fase corresponde a R$ 226.510,55. O campo amarelo representa o valor da entrada. Essa entrada que nós estabelecemos aqui, que é 40% do valor total da primeira fase. Então 40% do valor total da primeira fase corresponde a R$ 90.604,22. Em roxo nós temos os custos iniciais. Os custos iniciais é a soma de todos esses valores. Temos um campo vermelho, que recebeu o nome de déficit inicial, que, neste caso, está negativo, o que significa que, para começar esta obra, se o cliente pagar apenas 40% de entrada para a primeira fase, você terá que ter R$ 31.971,09 disponíveis para que você consiga iniciar este serviço. O que isso significa é que os custos iniciais estão cobrindo, observa aqui, os custos iniciais estão cobrindo o valor da entrada. E aqui ao lado, esta coluna azul representa e também informa qual o valor que você ainda irá receber do cliente. No caso, se você receber uma entrada de 40%, esses 60% restante representam um valor de R$ 135.906,33. Olhando aqui em cima, o nosso valor de entrada, ele nos diz que a entrada mínima, que é esse valor, corresponde, olhando o gráfico pizza, que é a relação entre a entrada mínima e o valor restante, corresponde a 56,66%. Logo, se eu estou manipulando a entrada e coloco qualquer percentual abaixo do que ele indica neste gráfico, vamos observar que o déficit inicial sempre será negativo. Observe, aqui eu tenho 56%. Se aqui na manipulação da entrada eu digito 60%, o nosso déficit inicial é positivo. Logo, significa que o valor da minha entrada está excedendo o valor dos meus custos iniciais em R$ 6.417,92 para este exemplo. O que conseguimos observar aqui, que é interessante de mencionar, é que quando estamos digitando o valor da nossa entrada, manipulando o valor da nossa entrada, nunca vamos conseguir colocar um valor acima de 100%. Sempre que eu tentar digitar um outro número aqui, um outro caractere, que tornaria esse número maior do que 100, ele apaga esse caractere. Uma vez que não faz sentido que eu tenha valores acima de 100, uma vez que a nossa obra corresponde ao 100%, ou a nossa fase, se a nossa cobrança for feita por fase, né, a nossa fase corresponde a 100%. Então não há por que eu ter um valor de entrada maior do que 100. E por fim, a gente ainda tem um outro botão aqui, que é o botão entrada mínima. Então, se eu clicar neste botão, eu vou pegar esse percentual de 56,66% e vou inserir ele aqui automaticamente. Então, clicando aqui, ele já joga um percentual da entrada mínima aqui no nosso estudo de manipulação de entrada. Então, se a gente olhar aqui os nossos valores pós-manipulação da entrada, observa que o nosso déficit inicial é zero, porque nós estamos utilizando a entrada mínima. Logo, a entrada mínima, só recapitulando, ela cobre todos os custos, mas também não deixa nenhum lucro. Ela cobre todos os custos, não tem nenhum lucro, fica 0 a 0. Então, voltando lá ao topo, vamos selecionar a opção total.
vamos ver como o nosso estudo de entrada se comporta. Então temos aqui o valor da entrada, o título já mudou para obra completa, e se eu fosse gerar uma nota para toda a minha obra, a entrada mínima que eu deveria cobrar seria este valor. Aqui ele mostra todos os nossos custos iniciais, consigo detalhar os impostos, consigo detalhar as taxas, observo aqui a participação na precificação, vejo a relação entre a entrada mínima e o valor restante, tenho aqui a área de manipulação da entrada, vou clicar aqui em entrada mínima para ele jogar automaticamente esse percentual de entrada mínima para o nosso campo de manipulação de entrada. E observem aqui que ele me mostra que o nosso déficit inicial é zero, porque a nossa entrada está cobrindo todos os custos. Então não estamos tendo nenhum déficit. Se eu clicar aqui e selecionar 70% de entrada, observe que o nosso déficit fica positivo, porque o nosso valor da entrada está superando o valor dos custos iniciais. Então é isso, nessa área aqui de manipulação de entrada é uma área bastante interessante, na qual a planilha já calcula para você uma entrada mínima, e aqui você consegue manipular, caso o cliente te peça, por exemplo, diga que não consegue pagar uma entrada de 60%, mas consegue pagar uma entrada de 30%, por exemplo, você consegue ver aqui qual o respaldo financeiro que você deve ter para dar início a esta obra, ou este produto, ou este serviço. Só para fechar essa área de manipulação e estudo de entrada, vou mostrar mais alguns pequenos botões por aqui que ajudam muito na hora de manipular a informação. Os primeiros são esses dois, com os quais você consegue manipular o percentual dentro do campo, subindo de 1 em 1%, ou baixando de 1 em 1%. Então, se por exemplo eu tenho digitado aqui 45,5% ou 0,75%, ao clicar nesses botões eu vou subindo esse percentual de 1 em 1%. E observe que os valores dos gráficos já vão sendo alterados. Os demais botões são esses botões que recebem a forma de setas, não é isso? Que aparecem tanto aqui quanto aqui no topo, que quando você clica em algum dos dois, você é levado para o topo do dashboard, dando acesso mais rápido aos 3 botões de visualização do dashboard, total, fase ou por etapa. E uma última observação sobre esta área de estudo de entrada é que se você estiver gerando notas pela obra, produto ou serviço em geral, né, pelo que você está orçando em geral, no total, então você deve deixar marcado lá em cima, né, naquelas 3 opções do topo, tem que deixar marcado a opção total. E se você estiver gerando notas por fases de execução, então você, lá no topo, né, naquelas opções, você seleciona a opção de fases e escolhe qual fase você quer estudar o valor de entrada. E o último botão que devemos falar aqui no dashboard é este botão que aparece no topo do lado direito, chamado Limpar Tudo. Ao clicar nele, você será direcionado a esta janela, a esta janelinha, que é esta tela, que pergunta se você realmente quer limpar tudo. E diz que se você fizer isto, você irá limpar toda a planilha para começar um novo trabalho do absoluto zero. Ou seja, todas as tabelas que estão com os custos registrados serão apagadas. As únicas informações que este botão não irá apagar são informações referentes a configurações. Então, os dados da sua empresa não serão apagados, os dados de profissionais e de máquinas cadastrados também não serão apagados, os dados das configurações iniciais, né, que são as unidades de medida que você cadastrou, os tipos de hora também não serão apagados. Vamos lá, vamos confirmar essa operação e clicar em limpar tudo. Pronto, ele mostra aqui na tela uma mensagenzinha dizendo que a limpeza foi concluída. Vou clicar em OK para fechar esta janela e observo aqui que o nosso dashboard está todo vazio, pois não tem mais nenhuma relação de custos existentes na planilha, está tudo zerado. Se eu clicar em fase, observe que não tem nenhuma outra fase que eu possa selecionar. Se eu clicar em etapa, consequentemente, se não existe fase, também não existirá etapa para selecionarmos. Clicando aqui na tela, na opção de tabelas no menu superior, e em fases, vemos que
ele apagou todas as fases. Ele também apagou todas as etapas, apagou todos os custos com materiais, consumíveis, outros custos, HH, HM, que são respectivamente hora homem e hora máquina, tá? Impostos, taxas, tudo apagado. Os relatórios também estarão vazios. Tanto o relatório total, tanto por fase, quanto por etapa. E lá em configurações, ele manteve os dados da empresa, a logomarca que você selecionou, a logomarca da sua empresa. Essas informações ele vai manter. Ele vai manter também as informações dos profissionais que você cadastrou. Ele vai manter as informações das máquinas que você cadastrou. Vai manter também as configurações gerais com os tipos de hora que você cadastrou e com as unidades que você cadastrou. E lá em informações do contrato, ele vai limpar as informações do contrato, deixando apenas as informações da contratada, que são os dados da sua empresa, pois esses dados estão sendo puxados diretamente do formulário de dados da sua empresa. Ora, por que ele deixa essas informações preenchidas? Por um simples motivo, para que você não precise preencher elas toda vez que você for começar um novo trabalho, pois os dados da sua empresa se mantêm. As informações aqui de configurações gerais, que são as unidades de medida, também se mantêm, né? Você vai usar essas unidades de medida para próximos trabalhos. O mesmo acontece com o tipo de hora. Você já pode deixar cadastrado e mesmo que não use essa informação não vai representar um espaço significativo no tamanho do arquivo da sua planilha. O mesmo vai acontecer para os profissionais registrados. Você pode, por exemplo, registrar todos os profissionais da sua empresa aqui. Você, quando estiver criando um orçamento, solicita apenas aquele que você vai utilizar para executar aquele orçamento. E o mesmo acontece para máquinas. Se você for uma metalúrgica, por exemplo, você pode cadastrar todas as suas máquinas aqui que você utilizará, mas no momento do orçamento, se você vir que não vai utilizar uma ou outra, basta não chamá-la no momento que você estiver cadastrando a máquina. Mas pode deixar ela aí, porque, como eu já tinha dito, essa informação, esse registro não vai representar um valor significativo no tamanho do seu arquivo, no tamanho da sua planilha. Isso é tudo que a gente tem para ver sobre dashboard. Foi uma aula bem destrinchada mesmo, né, bem detalhada sobre as informações que estão aqui no dashboard. Você vai ver que o dashboard é bem simples. O entendimento dele é muito simples, não é confuso. Tem bastante informação que vai ajudar você a tomar decisões quanto ao seu orçamento. Então, por agora é só e até a próxima aula.